Bora começar a falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos partindo dos alcanos. Bora lá então? Nós temos que os alcanos, o nome já nos ajuda bastante, porque esse "an" aqui indica que esses compostos vão apresentar ligações simples entre os átomos de carbono, então somente simples ligações. E a gente sabe também que os alcanos, segundo os químicos, podem ser chamados de compostos parafínicos ou parafinas, o que significa dizer que eles são compostos de pouca afinidade. São apolares, então pouca afinidade eles apresentam. E aí, em relação ao estudo dos compostos orgânicos, nós vamos ter sempre as fórmulas gerais, que é um tipo de fórmula que pode indicar qualquer composto dentro de uma determinada classe. Em relação aos alcanos, nós vamos ter a fórmula geral CnH2n mais 2. O N é o número de átomos de carbono e para os alcanos a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro de carbonos mais 2. Então CnH2n mais 2. Belezinha? Deixa eu te mostrar algumas figuras para a gente começar a entender um pouco mais desses alcanos e da nomenclatura deles. Nós temos aqui um lixão, tá? Que tem um monte de matéria orgânica sendo decomposta. Aqui também existe matéria orgânica sendo decomposta, mas debaixo da água, numa região pantanosa. Aqui um cilindro de gás natural veicular. E aqui o globo terrestre demonstrando aqui o aquecimento global, não é? O que essas quatro figuras têm em comum é a presença dessa substância de fórmula CH4, que sob condições ambiente é um gás. Perceba que pela fórmula molecular dele, CH4, então um carbono, a quantidade de hidrogênios é o dobro, 2, com mais 2, 4. Então, esse composto é classificado como sendo um alcano. É o alcano mais simples que nós temos. Vamos partir dele, então, para dar a nomenclatura de todos os alcanos. CH4. Deixa eu ver como que ele é esse composto aqui, não é? Nós temos um átomo de carbono apenas. Ele está fazendo ligações simples com os átomos de hidrogênio. E note, da maneira como a gente desenhou aqui, que ele apresenta uma geometria tetraédrica. São 4 nuvens com 4 ligantes. E o átomo de carbono aqui, ele está na sua hibridização sp3, beleza? Como só temos um átomo de carbono, nós sabemos que o prefixo para um átomo de carbono é met. As ligações simples, an, né? E como ele é um hidrocarboneto, a terminação aqui, ó. Nós temos então o metano, esse hidrocarboneto, esse alcano mais simples de todos. Né? Facinho de dar nomenclatura. Mete um carbono, an, e aí a terminação O por ser um hidrocarboneto. O metano tem alguns, digamos, apelidos. Ele pode ser chamado de gás do lixo, como nós vimos na primeira figura, né? Gás do lixo. A decomposição anaeróbica de matéria orgânica leva os carbonos que estão na matéria orgânica na sua forma reduzida, ou seja, na forma de metano. Baixa concentração de oxigênio e então matéria orgânica acaba transformando essa matéria orgânica em metano, gás do lixo. Em regiões pantanosas, também por ter uma baixa concentração de oxigênio, nós temos a formação de metano. Por isso que ele pode ser também conhecido como gás dos pântanos, né? Gás dos pântanos. Muito bem. E aí vimos que o metano, CH4, ele está presente do gás natural veicular. Então, ele ajuda a movimentar, né, através da sua queima, os automóveis. E esse gás aqui, ele também é um gás de efeito estufa. Gás estufa. Né? Deixa eu melhorar aqui. Gás estufa. Agora sim. Aliás, esse é um gás 21 vezes mais gás de efeito estufa do que o próprio CO2. 21 vezes mais aí estufa, colocar dessa maneira, estufa, que o dióxido de carbono, o CO2. Belezinha? Então, em lixões, eles são produzidos em grandíssima quantidade, em regiões pantanosas, regiões alagadas, né? Quando, então, dentro de um cilindro pode ajudar a movimentar um carro no GNV, e é um gás que vai, sim, aumentar a temperatura média do globo, né?
E também alguns animais conseguem produzir metano. É por isso que o Enem, uns anos atrás, colocou essa figura aqui para você. Colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Diz a vaca. Né? Dá uma pensadinha, culparemos as galinhas. Então tá aí. A produção de gado, né? Por conta da decomposição anaeróbica aqui nos intestinos, agora qual intestino da vaquinha não lembro, né? Você tem a formação de grandes quantidades de metano CH4. Por onde sai? Bom, aí eu já não sei se sai pela frente ou sai por trás, mas que sai realmente uma grande quantidade de metano, sai. Uma coisa importante, o metano, ele é inodoro, tá certo? Ele não apresenta cheiro, ele não tem aí cheiro algum. Muitas vezes a gente fala, né? O metano que sai no pum, coisas desse tipo. Ah, então meu pum por conta do metano. Bom, na verdade não é realmente por conta, o cheiro, né, por conta do metano. O que leva à formação de cheiro são outros compostos, principalmente que apresentam enxofre na sua constituição. O metano, ele é um gás inodoro, ele não apresenta aí cheiro. Então, a próxima vez que você falar aí em relação ao punzinho, saiba que não é especificamente por conta do metano. Ah, uma observação importante, dá uma olhadinha aqui. Há uns anos atrás também caiu no Enem essas duas figuras aqui. Essa na prova de física, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, e a outra, né, na prova de química. Essa daqui era na prova de química. Mas perceba que ele trata pra gente, ó, do tal do biogás, e aqui ele está tratando de um biodigestor. Tá? O que é interessante notar que o biogás, que vem através desses tais biodigestores, são gases, né, ou são misturas gasosas enriquecidas com metano, biogás. Mas não é apenas o metano. Então perceba que nós temos CH4, mas também nós temos dióxido de carbono em grande quantidade, esses são os dois majoritários, e também, por exemplo, o H2S. Lembra que eu te falei? Compostos que têm enxofre na sua constituição são compostos mal cheirosos. Esse aqui é o gás sulfídrico que tem cheiro de ovo podre. Em solução aquosa é chamado de ácido sulfídrico, né? Então, cuidado que o biogás, que vem através desses biodigestores, e como eles funcionam? Através da decomposição anaeróbica de matéria orgânica. Eles acabam gerando grande quantidade de metano. Só que esse biogás é uma mistura onde nós vamos ter ali metano e outros gases. Ele é enriquecido em relação ao gás metano. Falando em gás, nós temos os gases que formam o botijão, que nós utilizamos, né, na cozinha de casa. Né? Os gases do botijão, cuidado, são chamados de gases liquefeitos do petróleo, GLP, que é diferente do GNV. Então, cuidado. O GNV, gás natural veicular, é enriquecido em relação ao metano, CH4. O GLP são dois outros gases que eu te mostro agora. No caso do GLP, nós temos na sua composição o propano, que a gente já consegue identificar pelo termo prop, 3 carbonos, an, ligações simples, e O é um hidrocarboneto. E também lá dentro do cilindro do botijão, nós temos o butano, certo? Então, but, 4 carbonos, an, ligações simples e O de um hidrocarboneto. Vou montar a estrutura. Quando a gente tem que montar a estrutura através do nome já dado, então nós vamos colocar as quantidades de carbonos. Então, 1, 2, 3. No caso, prop, 3 carbonos. Beleza? E a gente já coloca ligações simples. Se forem outros tipos de ligações, a gente completa. Mas já coloca a ligação simples que não dá erro, né? Tá aqui, 3 carbonos, no caso são alcanos, an, então ligações simples, e agora só falta completar com os hidrogênios. O carbono é tetravalente, faz 4 ligações, então vamos completar aqui com, nesse da ponta, que é um carbono primário, com 3 outros átomos de hidrogênio. No do lado, que é um carbono secundário, já fez 2 ligações, então faltam mais 2, colocar um hidrogênio aqui, um outro hidrogênio. E esse da outra ponta já fez uma ligação, então nós temos 1, 2, 3 por fazer, e faz com átomos de hidrogênio, uma vez que ele é um alcano, ele é um hidrocarboneto. Né? Essa é a fórmula de Kekulé, a fórmula estrutural. Podemos fazer a sua fórmula condensada, né? Então começamos ali pela esquerda CH3, aí temos aqui no meio CH2 e CH3. Lembrando que a gente pode condensar ainda mais essa fórmula, aí, omitindo as ligações simples entre os átomos de carbono. Né? E de maneira mais simples ainda, colocar na forma de bastão.
Cada ponta e cada quina é um átomo de carbono, então tem uma ponta aqui, um carbono, uma quina, e aí um terceiro carbono aqui, demonstrando esse tal propano, belezinha? Vamos ver como é que funciona então para o butano. But são 4 átomos de carbono, então vou colocar aqui 4 átomos de carbono, já enfileira lá e coloca ligações simples. Se for outro tipo, a gente completa. Aqui, como é an mesmo, é um alcano, ligações simples entre carbonos. Está faltando os hidrogênios, né? Nós temos aqui na ponta esquerda uma ligação já feita, então vou colocar mais 3 outros átomos de hidrogênio. Nesse carbono aqui, que é secundário, já fiz 2 ligações, então faltam mais 2 hidrogênios. Aqui, que também é um carbono secundário, mais 2 hidrogênios faltam. E aqui nós temos uma ligação apenas, então mais 3 outros átomos de hidrogênio. Essa é a estrutura, então, do nosso butano. Fórmula condensada, dá para condensar ainda mais, ó, CH3, CH2, CH2, CH3, belezinha? E aí, fazendo na forma bastão, 4 carbonos, então nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. É claro que a gente não coloca os pontinhos, só estou colocando pontinho para lembrar que cada ponto e cada quina é um átomo de carbono na estrutura, né? 1, 2, 3, 4, beleza? Lembra que a gente faz esse zigue-zague aqui, por conta dos carbonos serem todos eles tetraédricos, então eles vão respeitando a geometria tetraédrica. Lembra da fórmula geral? CnH2n mais 2? Vamos ver como que é a fórmula desse composto. Ó. Carbono, como são 4, but, então C4. Hidrogênios é o dobro mais 2, então o dobro é 8, com mais 2, 10. Vamos ver se funciona. Observando aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, perfeito, hidrogênios. 3, com mais 2, 5, mais outros 2, 7, com mais outros 3, 10. Então, C4H10. Sabendo a fórmula geral, então a gente consegue aí observar a fórmula molecular dos compostos de maneira muito mais fácil. Vamos tentar propano, ó. Prop 3 carbonos, então C3, beleza? Hidrogênios é o dobro mais 2, então 6, com mais 2, 8. Olha lá, 3 carbonos, hidrogênios 3, com mais 2, 5, com mais 3, 8. Beleza? Facilita bastante. Tranquilo? Bem fácil da nomenclatura dos compostos orgânicos, né, em relação aos alcanos. An somente simples ligações, e aí a gente vai montando. Ou, através da estrutura, a gente monta o nome, ou através do nome a gente monta a estrutura. E fica muito mais fácil de aí analisar, beleza? Deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui em relação ao metano, né? Voltando lá ao metano rapidamente, como a gente viu que ele é um gás combustível, né? CH4 está aqui, vamos observar como é que é o processo de combustão do gás metano. Lembrando que todo processo de combustão é chamado, entre aspas, como sendo uma queima, e para que nós tenhamos uma queima, uma combustão, do ponto de vista da química, é necessário um combustível, que é o CH4, oxigênio, que é o agente comburente ou comburente, e energia de ativação para o processo acontecer. Então vamos fazer a combustão do metano aqui. Ó. Metano CH4 é um gás, né? Ele vai reagir com o oxigênio gasoso e ele pode transformar-se então em CO2 gasoso e também H2O. Vou colocar aqui no seu estado gasoso. Lembrando que todos os processos de combustão são também processos que liberam energia na forma de calor. Fazendo um balanceamento, nós temos o metano entrando, um carbono entra, aqui um carbono sai. 4 hidrogênios estão entrando, 2 apenas, então vou colocar aqui, 2 vezes 2, 4, fechou. Hidrogênio já foi, oxigênios aqui no produto. Ó, você tem 2 oxigênios, com mais 2 outros oxigênios, 4 saindo, 2 apenas entrando, então vou colocar um 2 aqui na frente. Belezinha? Esse caso aqui, dessa reação de combustão, ele é um processo de combustão chamado de combustão completa, tá certo? Então, combustão aqui completa. Então, Igor, por que você sabe que é uma combustão completa? Porque o átomo de carbono ele é levado aqui ao seu máximo de oxidação em relação ao CO2. A gente vai ver mais para frente, com calma na eletroquímica, o oxigênio tem NOx menos 2, então são 2 átomos de oxigênio menos 4, para zerar, porque essa é uma molécula, então mais 4 para o carbono, e aí mais 4 é o seu número de oxidação. Como o carbono é da família 4A, o NOx máximo é sempre o máximo do número da sua família, mais 4, beleza? Por isso que é uma reação de combustão completa. Mas aí o metano ele pode participar de outras reações de combustão que não são as completas. Vou colocar aqui, reagindo com oxigênio, e aí ele vai liberar, ao invés de CO2, ele libera o monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico, né? Então nós temos aqui também o processo de combustão, processo que libera energia na forma de calor. Deixa eu balancear.
Um do metano está entrando, um carbono entra, um carbono sai. 4 hidrogênios entram, então 4 hidrogênios saem. Vamos balancear os oxigênios. 2 oxigênios com mais 1, ficamos com 3. Cuidado lá, 2 oxigênios com mais 1, 3. Então é o que eu preciso lá, 3, pelo que eu já tenho 2. 3 sobre 2. Essa é uma reação de combustão incompleta porque nós não levamos o carbono para o seu máximo de oxidação. Então ela é chamada de combustão incompleta. E essa reação de combustão incompleta é extremamente perigosa devido à formação do gás aí CO, o monóxido de carbono, que é muito tóxico, se liga fortemente ao ferro da hemoglobina e impede o transporte de oxigênio pelo nosso organismo. Mas existe uma outra reação de combustão incompleta ainda do metano, ó, CH4 gasoso ou dos hidrocarbonetos, de um modo geral, vai reagir com oxigênio, dá uma faísquinha para ele e ele vai liberar carbono, que é chamado de carbono fuligem. Aquele pozinho preto, por exemplo, que fica, né, depositado nos escapamentos dos automóveis. É carbono fuliginoso. Então, carbono fuligem e os hidrogênios aí vão sair na forma de água. Também é uma reação de combustão aqui, né? E também libera calor como energia. Ó, fazendo o balanceamento, o metano entra, né? Um carbono então sai, hidrogênios estão entrando 4, colocar aqui saindo 4, 2 oxigênios, desculpa, estão saindo, 2 oxigênios estão entrando, né? Então essa daqui também é uma reação de combustão incompleta, né? Porque o carbono não está indo para o seu máximo de oxidação. Detalhe importante, quando nós fazemos a queima de um combustível, as 3 reações acontecem, né? Nós temos a formação de combustão completa e as incompletas. Isso vai depender da quantidade do aporte de oxigênio que você tenha disponível. Falei, Igor, mas isso é uma coisa que eu não entendo. Mas na atmosfera não é sempre 21% de átomo de oxigênio molecular? Por que vai mudar? Não é que vai mudar a quantidade de oxigênio na atmosfera. O que muda é a quantidade de oxigênio que está chegando no processo de combustão. Então, imagina que eu estou lá queimando isso num automóvel e uma das mangueirinhas lá de admissão de oxigênio está um pouco entupida. Então, o oxigênio não está entrando tanto assim, né? E aí, consequentemente, ao invés de eu formar a combustão completa, eu gero a combustão incompleta. Do ponto de vista energético, as combustões incompletas liberam menos energia do que as combustões completas, né? E tem uma outra coisa interessante. Através da coloração da chama, nós conseguimos observar se uma reação é completa ou incompleta. Coloração de chama, quando é azul, nós sabemos que é uma combustão completa. Se for amarelada, aí nós já temos uma combustão incompleta. E muitas vezes dá para observar essa combustão incompleta por conta do depósito de carbono fuliginoso através daquele pozinho preto que é formado. Beleza? Os alcanos, então, são uma classe de compostos orgânicos que apresentam ligações simples, apenas ligações simples entre os átomos de carbono. E aí a sua nomenclatura, o AN, entra lá no meio do caminho. Na próxima aula eu te mostro como é que nós vamos fazer a nomenclatura dos alcenos. Até lá!